Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vindo ao canal. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, quanto mais inscrito, mais a gente fica incentivado em fazer esses vídeos, né? Apesar que eu faço isso daqui com o maior prazer do mundo. Todos os dias um novo vídeo no canal, esse é o meu propósito de fazer, pelo menos aí esse ano, o máximo de vídeo possível. É, então a gente vai falar de análise de distribuição, vamos falar sobre comandos, sobre servidores, sobre segurança, mas hoje me surgiu um assunto interessante em fazer esse vídeo, que é contar uma breve história do nosso velho e amado sistema operacional Unix. Afinal, ele é um ponto inicial na nossa história aqui com o Linux também. E eu sei que tem novos inscritos no canal que talvez acaba deixando passar despercebido um pouco dessa história tão importante que é o Unix. E isso também aconteceu, teve um pouco de incentivo de eu falar sobre isso, porque minha filha estava fazendo minha filha estava fazendo uma atividade de escola, que qual era essa atividade de escola? Tinha que escrever uma poesia. E ela falou, pai, me ajuda, escreve uma poesia, você escreve uma, a gente fica brincando. Ela tem 9 anos. E aí eu peguei ali o caderno ontem à noite e eu comecei a fazer uma poesia e eu fiz meio que uma rima contando um pouco da história do Unix e do Linux, que depois no final do vídeo eu leio para vocês aí para vocês avaliarem se ficou boa essa rima, né? E isso me deu uma ideia de falar hoje e amanhã eu vou falar um pouco de história no canal, que é bem interessante. Bom, a maioria dos sistemas operacionais que nós temos, né, se a gente pegar a maioria deles, tirando os sistemas operacionais, é claro, da família aí que vem do Windows, eles são baseados ou vêm, né, com a ideia de base lá do Unix. Por exemplo, o Linux, o macOS, o BSD, o Android, o Chrome OS. Se a gente parar para pensar, todos esses sistemas operacionais são parentes e derivam do sistema operacional Unix. O sistema operacional Unix, né, ele introduziu uma gigantesca revolução nos mundos dos sistemas operacionais até os dias de hoje. Então, o software desenvolvido para o Unix, ele era um software desenvolvido com muito carinho, com muito amor, era um software desenvolvido para revolucionar, com muita inteligência, com uma tecnologia, eu digo que muito além do tempo, tanto é que ela é revolucionária até hoje, as peças de código ainda são utilizadas até hoje, inclusive no sistema operacional Linux que a gente utiliza. E se a gente parar para pensar, essa jornada, né, começa nos anos 70. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco essa jornada. Mas antes de tudo, o que é um sistema operacional, né? Um sistema operacional, também é conhecida como SO, ele é um programa que permite ao utilizador, que permite a nós usuários, interagir, né, com o computador, com o hardware da máquina. Uma vez eu vi uma palestra de Linus Torvalds que ele disse que vai chegar um momento que o sistema operacional vai ser imperceptível. Eu acho que hoje, para a maioria das pessoas que não são da área de tecnologia, isso já acontece. Por quê? Porque o mais importante para as pessoas são os aplicativos, os apps. Então, por exemplo, meu irmão que não é nada ligado em tecnologia, para ele tanto faz se ele usar o Windows Phone no celular dele ou o Android, então o sistema operacional para ele não é importante, desde que tenha, por exemplo, o WhatsApp, porque ele trabalha com comércio e ele tem uma rede com o WhatsApp com vários clientes dele. Então, tendo os aplicativos que ele precisa, tanto faz que sistema operacional ele vai utilizar no dia a dia. Então, o sistema operacional tem essa missão, né? Fazer com que a gente consiga interagir ali com o computador, ele também vai fazer o nosso hardware, o funcionamento e tudo mais. Basicamente, existem duas formas da gente interagir com a nossa máquina, seja através da linha de comando ou através de uma interface gráfica, né? Que a gente chama de GUI, né? Graphic User Interface. Antes dessa revolução gráfica, mas antes da interface gráfica, que hoje basicamente tudo é gráfico, a gente pode usar o Linux sem digitar nenhuma linha de comando tranquilamente no desktop. Você pode, por exemplo, eu quero usar o Linux porque falaram de segurança, falaram que eu não vou ter mais vírus, falaram que ele é rápido, é tudo isso mesmo e muito mais. Mas eu quero usar o Linux, mas eu não quero digitar comando, eu não sou programador e nem quero ser, eu não tenho desejo de ficar lendo um monte de tutorial, ficar vendo um monte de vídeo aula aqui do professor Juliano, eu quero apenas usar o Linux, clicar, jogar meu jogo na Steam. É possível hoje tranquilamente você usar
usar o Linux sem usar nenhum comando de terminal. Mas antes dessa revolução gráfica, da gente usar mouse, né, que é tão legal, utilizava-se apenas as linhas de comando. Sem dúvida, uma grande parte de pessoas como eu, acima de 36 anos, já digitou uma linha de comando, mesmo que não seja da área de tecnologia, tá? Já usou lá, por exemplo, fez um curso de DOS, né, MS-DOS, então já digitou ali num prompt de comando, sabe o que eu tô dizendo, né? Mas, e o público de Linux eu não vou falar porque a gente é acostumado, é ambientado, né, a digitar comando, a gente adora digitar comando. A interface gráfica, ela foi uma autêntica revolução no modo da utilização dos computadores, porque através dela muito mais pessoas puderam utilizar, pessoas que não eram de tecnologia, porque ficou muito mais fácil você interagir com o computador com o uso do mouse, né? Mas vamos agora partir, agora que já entendemos um pouco e já entendemos o conceito que é um sistema operacional, vamos para o fim do Multics, em março de 1969. E aí eu tenho uma foto aqui esplêndida. Essa foto vale muito a pena a gente dar uma atenção nela, que esses caras, ó, são celebridades. Esses são os autênticos hackers, pessoas de destaque, né? Eu vejo aquela bajulação em torno lá de Steve Jobs e tal. Pô, beleza, né, cara? Ele foi um gênio aí do marketing, revolucionou business e tal. Isso eu não, de fato, eu não vou tirar mérito dele para isso. Mas agora, hacker mesmo, cara que eu valorizo como são os meus heróis, começa com esses dois caras aqui, que é o Dennis Ritchie e Ken Thompson. Durante mais de 5 anos, a AT&T lá, ela investiu num projeto chamado Multics. Esse projeto Multics era criar um sistema operacional que fosse possível. Olha a ambição dos caras, nessa década de 60 ainda, que fosse possível ter um grande servidor e você ia alugar máquinas para as casas das pessoas, como hoje você usa o telefone, e pagaria mensalmente ali, todo o processamento seria feito no servidor, né? E as pessoas só teriam como se fosse team clients, né? Terminais que se conectam a esses servidores e faz todo o funcionamento, né? Tanto é que esses dois caras aí, eles ganharam um prêmio Turing Award, né? Um prêmio que era o maior prêmio mundial de celebridades que desenvolveram conhecimento na área de ciência de computadores. Então, em 1983, esses caras ganharam esse prêmio pelo desenvolvimento do sistema operacional Unix, que já vamos chegar lá. Mas o Multics, né? Multiplex Information Computer Service, né? Que era essa ideia de ser um serviço de múltiplas conexões, né? Com múltiplos usuários. Ele era um projeto muito ambicioso, como eu disse, para o tempo. E tinha essa ideia de várias pessoas usarem computador, partilhando, né, um computador servidor, né? Como hoje é muito comum a gente ter isso, né? A gente tem Thin Clients, né, que você usa todo o recurso servidor e tudo mais. Mas como era muito além do tempo, o projeto acabou que parou o projeto e não deu certo, né? Essa ideia. E a AT&T saiu do projeto e proibiu, digamos assim, os caras de continuarem trabalhando. Mas aí a gente dá um viva o Unix, né? Por quê? Porque mesmo com o fim, né, a AT&T abandonando o projeto, e os coordenadores dos laboratórios, onde o Ken Thompson trabalhava e o Dennis Ritchie lá no desenvolvimento e outros, né, que não são referenciados, mas que apoiavam no projeto deles, eles foram impedidos de continuar investigando e trabalhando com isso. Mas os caras eram aquele hacker que, pô, não vão me podar agora, eu investi meu tempo, tô curtindo essa parada aqui. Eles continuaram ali trabalhando, escrevendo artigo, fazendo manual e continuar ali mesmo contra os empregadores, falando que eles não deveriam trabalhar e eles trabalhando, né? Se a gente parar para pensar, hoje, mais de 40 anos, né, mais tarde, a gente tem que agradecer a esses caras por eles terem ignorado os patrões deles, né? E continuado a trabalhar naquilo que gostavam, que culminou
sendo o Unix, né? Então o sistema continua a ser desenvolvido por eles, mas aí se tornou o Unix. O Multics parou naquela época, a empresa não quis mais e os caras continuaram e se tornou o Unix. E aí vem, o nome Unix era uma piada, por quê? O nome Unix, Unix, né, surgiu, Unix ou Unix, surgiu a partir de uma piada que os colegas de Ken Thompson fazia quando eles estavam desenvolvendo. Porque o sistema Multics, né, que eu falei, o Multiplexes Information Computer System, se você pegar aqui, né, Multiplexes, né, era um serviço de múltiplas conexões que tinha uma ideia que vários usuários. No entanto, o Multics só funcionava com o usuário. Era começo, os caras estavam desenvolvendo. Então, eles ouviam muito sarro que as pessoas chegavam e colocavam esse na frente, né? E colocavam o Multics, né? Ou você tá dizendo o né? Aí tirava um barato dele, era uma piada. E daí acabaram apelidando de Unix, com S, que mais tarde acabou tendo uma derivação com o X aí que ficou Unix, tá? Mas começou o nome como uma piada, né? E é muito engraçado porque a gente tem também, por exemplo, no mundo mais pra frente, que não vai ser o tema de hoje, mas GNU, por exemplo, que também é meio que uma piada, né? Que GNU is not Unix, né? GNU não é o Unix, mas o próprio nome do Unix surgiu como uma piada. Isso é uma curiosidade, né? Pouca gente sabe sobre isso. É, e o nome e se a gente pegar, né, o Unix ele começou a ser usado por três pessoas que trabalhavam no departamento de patente da AT&T para editar, formatar documentos de patente. Então foi o primeiro uso dele quando o sistema ficou pronto. Ele foi um sucesso tão grande que essas três pessoas só relatavam um sucesso, que funcionava, que não travava, que o negócio era bom, que acabou sendo adotado por todos do departamento, que deu muito credibilidade a esses cientistas, que aí a AT&T começou a olhar os caras assim, né? Ah, vou valorizar, olha o que eles estão fazendo, né? Sempre assim, né? Às vezes o seu patrão chega, te poda de algo, não, isso daí você não pode fazer, não vai dar certo e tal, você vai lá, começa a trabalhar sozinho no seu hobby, no seu tempo de folga, na hora que ele percebe que o negócio é bom, né? Aí ele chega pra você e fala, não, vem aqui, você é um menino de ouro, né? Bom, enfim, então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí eles começaram o desenvolvimento aí do sistema operacional Unix. O Unix ele chegou, né, e começou uma evolução no mundo da computação e as versões eram cada vez mais interessantes. A primeira edição de um manual de usuário do Unix, ou seja, que o Unix já tinha essa ambição de ser um sistema comercializado, foi terminado, né, em 1971. Se você pesquisar na internet, você ainda consegue achar alguma coisa sobre isso. O Unix V1, você colocar assim, você consegue achar esse manual ainda com facilidade na internet. A filosofia do Unix, desde o começo do projeto, né, a filosofia do Unix ela é bem interessante. Os primeiros programadores do Unix eles eram extremamente importantes. Por quê? Porque eles trouxeram para o ramo da engenharia de software alguns conceitos fundamentais e até filosóficos que se a gente parar para pensar a gente devia trazer isso para a nossa vida. Como, por exemplo, eles trouxeram alguns conceitos lá na área de tecnologia, como modularidade, reutilização de código, mas eles trouxeram alguns conceitos filosóficos também. Esses conceitos basicamente são: escreva programas que façam uma única coisa, mas que faça muito bem. Ou seja, você vai sentar para desenvolver um software, você não tem que fazer um software que faça tudo, que abra a janela, que abra a porta, que acenda a luz. Vou fazer um software que abra a janela, mas eu tenho que fazer esse software e ele tem que funcionar muito bem, mas para uma única coisa. Por quê? Porque depois alguém vai fazer o que acende a luz, ou eu mesmo depois vou fazer o que abre a porta, a gente vai conectar esses softwares. Mas eles vão funcionar porque cada um foi feito muito bem. Então, eu não preciso abraçar o mundo. Essa é uma filosofia interessante. Para pensar na vida da gente, se a gente usasse essa filosofia, olha, vou fazer uma coisa por vez, né? A gente acaba querendo fazer tanta coisa e às vezes faz mal feito, né? Então, se a gente parasse para pensar, não, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer bem feito. Quando isso estiver bem feito, aí eu penso em fazer outra coisa. Infelizmente, às vezes, a gente é tão cobrado no dia a dia, muitas vezes profissional também, né? Que acaba que a gente tem que abraçar o mundo, fazer um pouco de cada coisa. Mas a filosofia é perfeita. Então, os programadores do Unix se focavam em desenvolver um programa
que fazia apenas uma coisa, mas fazia muito bem feito. Tanto é que os comandos, né, do mundo Unix a gente usa até hoje no Linux, e você não precisa de ter tanta atualização, porque eles já são muito bem escritos. São bons programas que têm a sua finalidade e funcionam para aquela finalidade. E escrever programas que trabalhem bem em conjunto também. Olha que interessante, né? Aquilo que eu falei, você faz para a janela, faz para a luz, mas depois você consegue fazer todos eles trabalhar em conjunto. É uma outra parte da filosofia do Unix. Escrever programas que manipulem texto, pois essa é a interface universal. Então sempre teve essa ideia de manipulação de texto, trabalhar com texto. Por quê? Porque é uma interface universal, né? E daí a fundação do Unix. Por isso que a gente no Linux trabalha tanto com arquivo de configuração de texto. Basicamente, para configurar tudo no sistema, são arquivos de texto, o que simplifica muito a vida do administrador de sistema. Dennis Ritchie disse uma vez: o Unix é simples. Apenas é preciso ser um gênio para perceber a sua simplicidade. Olha que complexo isso, né? Unix e a linguagem C. Um dos desafios enfrentados pela equipe de desenvolvimento do Unix era fazer que o sistema operacional fosse portátil, ou seja, que várias pessoas e várias máquinas pudessem utilizar esse mesmo sistema operacional. Porque antigamente a maioria dos kernels, né, eles eram escritos em linguagem assembly, ou seja, linguagem de máquina. O que imagina o trabalho que não dava para fazer, além de exigir alto nível de programadores e engenheiros de software. Mas fazendo uma linguagem próxima do processador, ou seja, uma linguagem de baixo nível, mas que fosse portátil, isso já ia melhorar muito a portabilidade, porque poderia já começar a ter programadores que não tinham esse nível de engenheiro, mas claro que ainda precisa ser um grande programador. Hoje, né, a gente admira um grande programador em C, fala, pô, o cara é um sênior. Mas antigamente eles já fizeram C justamente para facilitar, porque os caras eram os caras do assembly, né? Então é outra pegada. A gente não consegue nem pensar. E aí a gente tem aí o desenvolvimento, né, escrito aí por Dennis Ritchie a linguagem C. Então o cara foi lá e fez a linguagem C, tá? Dennis Ritchie escreveu a linguagem de programação C para ser utilizada no Linux. Então a linguagem C foi criada apenas com o propósito de escrever o kernel do Linux, mas a gente sabe que não ficou aí, né? Olha o sucesso da linguagem C até hoje, né? Sucesso, a influência, o desenvolvimento da base para outras linguagens. Então, pô, genial, né? A influência do Unix. O Unix tornou-se uma referência em todas as comunidades tecnológicas, criando uma comunidade, né? E graças à sua portabilidade, simplicidade com a linguagem, né? Facilidade de utilização para a época, ele criou uma comunidade que cresceu muito. Então, nos anos 70, ele começou a crescer a velocidade da luz. Aí o Unix começou a ser usado em tudo quanto é canto. E o ponto mais alto do Unix foi, sem dúvida, o início dos anos 90, graças aí também ao Linux, que a gente vai chegar lá. O Unix é um sistema operacional mais influente, já inventado pela humanidade, ele é o sistema operacional mais influente. Por quê? Porque ele tem centenas de sistemas operacionais que derivam dele. Por exemplo, você tem o BSD, né, que é o sistema operacional da Universidade Berkeley, né, Berkeley Software Distribution, BSD. E o BSD fez o que? Ele deu influência para o desenvolvimento do Mac OS da Apple. Então, olha que o Unix, o Mac OS da Apple também tem o seu pezinho no Unix lá atrás, né? E o Unix, no entanto, né, o Linux foi o que mais fez um boom e trouxe ao conhecimento o Unix, né? O próprio Linus Torvalds, ele disse uma vez que provavelmente nunca existiria o Linux, né? Se ele não tivesse, na década de 90, um Unix disponível para ser utilizado, né? Que aí vem aqui, ó, eu coloquei uma árvore aqui e a gente tem uma ramificação. Se a gente pegar aqui, ó, do Unix, né? Aonde que começou aqui a linguagem C, então a gente tem aqui, ó, ramificação para os próprios Unix, né? HPUX, AIX, né? E a gente tem a ramificação aqui, ó, o Andrew Turnbull, que escreveu aqui o Minix para
ensinar Unix. Então, o Minix era um sistema operacional para ensinar a usar o Unix, né, para os alunos das universidades. E daí vem Linus Torvalds, que melhorou esse Minix e veio o Linux a partir daí, né? Que aí o Linux se junta com o GNU de Richard Stallman, né? Então tem os defensores lá do GNU Linux, mas não vou entrar nesse termo. E aqui por outro lado você tem ó, o BSD nessa árvore aqui, que é um sistema operacional lá de Berkeley, que deu origem ao Sun, ao Solaris, né, Nextstep e que vem aqui ó, ao macOS. Então olha que interessante. Depois a gente tem OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, a família BSD inteira aí, tá? Até o Xenix OS aqui, ó. Então assim, olha que interessante, né? O quanto que é influente aí o Unix. E as vantagens, né? As vantagens se a gente parar para ver. O Unix é sem dúvida um dos melhores sistemas operacionais que já existiu e primeira vantagem é que ele é flexível e ele pode ser instalado em vários tipos de computadores, né? É muito mais estável, não apresenta tantas falhas como o Windows. E quando eu falo Unix, eu falo Unix-like, né? Que são essas derivações do Unix, como o Linux. E por ele ser tão robusto, ele necessita menos manutenção. Desde o lado da sua criação, ele sempre foi criado com o propósito de ser grandes servidores. Então, para ser grandes servidores, você tem que ter o quê? Um sistema operacional seguro para multiusuário. Então, isso pensa bem, né? Toda essa evolução que já foi criado para isso, quando a gente tem um Linux que utiliza, a gente já está trazendo décadas de desenvolvimento em códigos pensando em segurança, multiusuário. Então, você pega o sistema operacional, que eu não vou citar o nome, né? Das janelas aí, que começou com ideia depois de muito tempo, né? Ter multiusuário, pensar em segurança e tal. Então vai ser muito difícil acompanhar o código, né? Do Unix que já foi criado com esse objetivo. A segurança é um grande ponto forte, tendo uma melhor, né, segurança e esses critérios de permissões que vem, né, do Unix, muito melhor do que o sistema das janelas, né? Não é só isso, o Unix ele tem um poder de processamento melhor, né? Tanto é que os maiores computadores do planeta, aqueles computadores mais potentes do mundo, rodam Linux, né? E não é por acaso que muitas vezes computadores da Apple com especificações inferiores é, ele tem melhor resultado se for comparado com computadores com Windows que tem um hardware até melhor, né? Computadores Apple, mas por quê? Porque está rodando lá com um sistema operacional que tem como sua base lá o BSD, que tem como sua base Unix, ou seja, códigos muito bem escritos que trazem um desempenho muito grande. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido então o vídeo de hoje, que foi uma pequena história. E como prometido, eu vou ler a rima que eu fiz ontem com a minha filha sobre. Ela fez uma, né? E ela falou: fala sobre o que você gosta, né? Eu falei: beleza, então eu vou escrever sobre sistemas. E eu tive que explicar depois pra ela a história também. E ela curtiu pra caramba, tem 9 anos, mas já tá no caminho, né? Então a poesia ela começa assim: na velha guarda era disquete, fita DAT e mais nada. Unix no CRT comendo solto, trafegando informação. Pequenas redes locais seguras e grandes mais frames. Hoje é tudo compacto. Meu sistema é mais poderoso do que mandou o homem à lua. Mas quem sou eu para tirar firula dos heróis? Quem, Dennis, Stellman, que incentivam gerações, pulverizam conexões, comunidades, filosofias, até existe brigas, mas somos todos parte de uma grande família. Família do Shell, da tela preta e do cursor piscante. Não importa se é BSD, Linux ou Herd. Não importa qual sabor de sua distribuição, somos todos irmãos. apt-get o Yum, Slack Package ou TarGZ. Ports? Quem sabe o que importa é o Shell, é ser admin de verdade, sem vaidade. Mouse para a gente é apenas luxo, que é bem aceito para os games. A gente também joga, mas no dia a dia isso pouco importa, porque somos viciados em aprender e ensinar, disseminar conhecimento. Aprendemos isto há muito tempo. E há quem diz que isto é um grande defeito, que por isso não somos ricos porque não guardamos segredo, mas somos felizes em dizer por direito
que temos root em nosso login. É isso aí, pessoal. Espero que tenha curtido da videoaula de hoje. E vai lá, certificações.net.br, pacote de curso com todos os meus cursos lá para fazer, para ficar fera em aprender Linux, aprender toda a origem do Unix, pegar aquele pacote completo de todos os cursos, são um pacote com 9 cursos. Aproveita, pessoal. Depois o preço muda, aí reclama e não aproveita lá as promoções. Olha lá, tá baratinho. Você paga lá parcelado no cartão, 12, 10 vezes lá e vai fazer o pacote completo com todos os meus cursos. Vamos que vamos e até a próxima videoaula. Espero que tenha gostado.